Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ative a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos estar lendo a partir do versículo 1, do versículo 1, que tem o tema Morte de João Batista. Naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Glória a Deus. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que quando Herodes ouviu falar da fama de Jesus, ele achou que ele era João Batista que havia ressuscitado, porque ele próprio tinha mandado prender primeiramente a João e depois mandado matá-lo, como eu li a história aqui para os irmãos que não conhecem a história. Herodes havia mandado prender João, mas ele intentava no seu coração mandar matar João, mas tinha medo da reação do povo, porque o povo tinha João como o profeta. O povo considerava João como profeta, e João realmente era. Jesus disse que ele não fez nenhum milagre, mas foi o maior entre os profetas. Jesus disse: dos nascidos de mulher, João foi o maior. Mas aquele que quiser ser maior do que João, tem que se fazer o menor aqui nessa terra, e lá no céu será maior do que João. Porque João recebeu a missão de preparar o caminho do Senhor. A missão mais importante que um homem abaixo de Jesus recebeu aqui na terra, de preparar o caminho do nosso Salvador aqui na terra, de preparar os corações para receberem a Cristo. Porque João batizava na água para a remissão de pecados, mas ele disse: aquele que vem após mim vos batizará com fogo e no Espírito Santo.
E eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu desapareça. E João cumpriu a sua missão. Mas quando João denunciou o pecado de Herodes, porque ele se casara com Herodias, mulher de seu irmão Filipe, isso foi o motivo da prisão e da morte de João. João Batista. E nos dias de hoje está faltando pessoas que tenham a coragem de João. A coragem de Jesus, que falava na cara dos fariseus: a casa de meu pai é casa de oração, não é casa nem covil de ladrão, não. E hoje as denominações têm sido feitas de covios de ladrões. Infelizmente, não todas, mas a grande maioria tem se feito casas de idolatria, casas de show, casas de heresia, casa de filosofia humana, casa de teologia do homem. O que menos é colocado lá é a palavra de Deus. E o que eles fazem de tudo para impedir o agir é o agir do Espírito Santo dentro dessas denominações. Mas quando João denunciou o pecado de Herodes, que estava com Herodias, mulher de seu irmão, João foi preso, porque Herodes mandou lhe prender. Queria matá-lo, mas como eu já falei, ele temia o povo, porque o povo reconhecia que João era um profeta. Mas no dia do seu aniversário, dançou a filha de Herodias diante dele, e isso agradou a ele. E por isso ele prometeu com juramentos dar a ela tudo o que ela pedisse. Aleluia. Glória a Deus. E ela, instruída, mandada por sua mãe, pediu que dessem a ela a cabeça de João Batista num prato. Meu Deus, que coisa horrível, né? Mas quando a gente fala do pecado das pessoas, infelizmente as pessoas o que querem é isso mesmo. A grande maioria quer matar a gente se pudesse. Não sabendo que estamos falando do pecado, mas pensando na salvação. Porque o salário do pecado é a morte. E um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e a salvação que Ele quer dar para todos nós. E o rei se afligiu, se entristeceu, mas ele teve que cumprir a palavra por causa do juramento, por causa daqueles que estavam na presença dele. E ele ordenou que desse a cabeça de João numa bandeja para ela. Mandaram degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e foi dada àquela jovem. E ela levou a cabeça para sua mãe, porque quem queria na verdade a morte de João era a mãe, que era a adúltera que havia largado o irmão Tiago para casar com Herodes, seu irmão. E ela se sentiu muito confrontada quando João denunciou o pecado dela e o pecado de Herodes. Ela certamente deve ter jurado que só sossegaria depois que tirasse a vida de João. E assim sucedeu, assim aconteceu. E chegaram os discípulos de João e levaram o corpo de João e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus, foram contar a Jesus o que havia acontecido. Jesus era primo de João Batista, porque Isabel, a mãe de João, era prima de Maria. Então eles eram parentes, eram primos. Mas Herodes, quando ouviu falar de Jesus, achou que era João que havia ressuscitado, porque ele conhecia a autoridade que João pregava.
Ele conhecia e reconhecia que as multidões seguiam João. E depois da sua morte, até antes mesmo dele morrer, a multidão parou de seguir ele para seguir a Jesus. Por isso que ele diz: o que importa é que eu diminua, desapareça, e Jesus cresça. Mas Herodes morreu de uma forma tão terrível porque não quis dar glória a Deus, morreu comido de bicho. João Batista cumpriu, como Paulo disse, a sua carreira. Ele cumpriu o propósito, foi fiel até a morte e recebeu ou receberá a coroa da vida, porque Jesus garante no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para nós, Jesus também foi fiel até a morte de cruz e recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra e em todos os lugares. João foi tão fiel a ponto de Herodes achar que Jesus era ele. Mas não era. Como João disse: eu sou apenas a voz que clama no deserto, a voz do que clama no deserto. Aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E Herodes temeu, porque ouviu as maravilhas que Jesus fazia. E Jesus até hoje ele opera milagres e maravilhas. Basta a gente crer, buscá-lo e confiar nele, e vivermos na sua santa doutrina do corpo, da alma e do espírito. Porque a palavra do Senhor disse que santidade convém ao Senhor, e que sem santidade ninguém verá a Deus. Então guarde essa palavra. Que Deus venha vos abençoar. Seja como um João Batista, siga o exemplo de Jesus, ainda que venha custar a vida. Mas Jesus disse que aquele que perder a vida por amor dele, achá-la, esse ganhará a vida. O apóstolo Paulo disse que o morrer em Cristo é lucro, e o viver sem Cristo nós sabemos que não serve de nada, é só ilusão. Quem vive sem Cristo vive uma vida de ilusão, de falsidade, e quando morre vai para o inferno, fica debaixo da terra e vai queimar no inferno. Mas quem está com Cristo, ainda depois de morto, tem a esperança de salvação e a esperança de vida eterna, vivendo na glória em ruas de ouros, de cristais, em muros de jaspe, no lugar que não há dor, não há fome, não há sofrimento. Quem morre com Cristo, servindo a Cristo em obediência e em santidade, este viverá para sempre com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, glorificando ao Pai num lugar maravilhoso, no lugar que os olhos nunca viu e o ouvido nunca ouviu falar, de tão bom que é. Então que Deus vos abençoe e seja fiel ao Senhor. Não negue a Ele como Pedro negou. Seja fiel até a morte, e o Senhor dará-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu é tomado à força. Lembre-se disso. Que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus.